Mãe, a respeito desse vestido, algumas perguntas surgiram. E o pessoal quer saber da senhora, da experiência da Nata, tá? O pessoal quer saber como colocar o zíper em uma peça que é enviesada. Que o pessoal falou, não dá pra colocar atrás porque é enviesado. Vai ficar feio. Gente, mas não fica. Olha aqui. Não ficou, tá vendo? Qual é o segredo, mãe, pra colocar um zíper dessa forma perfeita? Você tem que ter o pezinho certo pra colocar. O calcadorzinho O calcador certo, certo, né? Qual foi que a senhora usou? Eu A senhora coloquei, pode mostrar? usei aquele que tem só um lado. Ah, aquele de pregar zíper Pegar comum, zíper né? comum, isso. Aí o que acontece? Eu coloco primeiro em uma das partes. Tá vendo? Aqui tem duas partes, né? Aham, porque é o dupla, né? forro, É isso, forro. ele é duplo. Então, nós formamos com o mesmo tecido. Então, eu coloco primeiro em uma das partes, depois você coloca o outro lado, tá vendo? Ó? Se você perceber que o zíper tá no meio, tá entre um e outro, tá vendo? Esse aqui tá preso aqui tá preso só de um lado. Então, é o segredo. Depois a gente faz uma aula pra colocar esse tipo de zíper aqui pra vocês. Porque hoje não dá mais, né? Porque Não já dá. tá pronto. E a peça é embutida, né? Outra pergunta bem que surgiu, qual o segredo do embutido, né, gente? Ó, uma vez que a minha mãe embutiu aqui, sabe tripa? Sabe quando você faz, vai ficar tipo sanduíche, sabe? Sanduíche. É igual. Então, aqui dentro, ó, ela embutiu aqui dentro, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Deixa Tá eu explicar embutidinho. Isso aqui Ela é vai assim. explicar. Isso aqui é assim. É claro que o corte você vai cortar os dois juntos, né? Cortei, tá vendo? A frente, duas frentes e duas costas. Aqui já tá montado já, tá vendo? As costas já tá montada, tá vendo? Ó, eu monto aqui assim, ó. Já colocando a alcinha dentro, ó. Tá vendo, ó? Fica tudo embutido. Tá vendo? Você passa a costura aqui e aqui. Primeiro é o zip, tá? Primeiro é o zip. Depois do zip, aí você passa essa costura aqui assim. Quando você vira aqui, já tá pronto. Por que primeiro se coloca o zíper? Porque senão dá defeito, né? Por ele ser enviesado, o zíper, ele tem que firmar o viés. Você não pode puxar o viés na hora de colocar o zíper. É colocar sem puxar. Sem puxar. Você segura o zíper firme pra poder não ficar repuxado, nem ficar ondulado. Ondulado, que a pessoa falou assim que ia ficar assim, ó. Não ficou. Ondulado, tá né? Ó como Tá ficou, vendo? gente. Só pra vocês verem aqui. Ficou perfeito do corpo dela. E como eu falei, Aqui ela tá tem... amassado, ainda não passei o não ferro. passou, vai passar ainda. Como eu falei, isso aqui ficou... Nossa, a gente ficou certinho no corpo dela, tá vendo? E por aqui dá pra ver que ficou Aí, certo, sem né? contar que você tem que fazer, quando você tem esse corte aqui, você tem que fazer uma funda aqui, que é a cintura da pessoa. E quando você vira pra cá, aqui tem o bumbum. Certo? Que é aquela questão do quadril, né? Isso, a questão do quadril. Pronto, então aqui as costas. A frente, a mesma coisa, só que separado. Você vai fazer primeiro o peitinho, tá vendo? Eu intertelei todinho, fiz essa pence aqui. Aí depois que tá tudo pronto, então vou unir um no outro, né? Os dois lados. Aí eu franzi aqui. Aí depois eu peguei, tá vendo, ó? As duas partes. Vou virar pra vocês verem. Quando eu viro aqui, ó, aqui eu fico com esse bico aqui, tá vendo? Aqui dentro tem o peitinho tá aqui dentro. Então, eu marco aqui o meio, que é aquela pontinha que faz aqui. Eu marco aqui o meio, coloco as duas, uma parte em cima da outra, ó. Tá vendo aqui que tem um transpassezinho bem pequenininho, ó? Um em cima do outro. Então, eu pego essas duas partes, dou um pontinho aqui, depois eu tenho que tirar isso aqui, esse pontinho que eu dei, que é só pra sustentar. Aí, então, eu coloco em uma parte dessa, depois eu venho com a outra por cima. Tudo pelo avesso, costuro tudo pelo avesso, claro, né? Isso vocês sabem. Então, aí a hora que termina, ele vai estar assim, ó. A costura vai estar assim, ó, tá vendo? Ó? O peitinho tá aqui no meio, ó. Certo? Aí você faz o bico aqui, e aqui a mesma coisa pro outro lado, e quando você... Que é aquele Vzinho que o pessoal fala, é difícil fazer, mas se você fizer assim, essa forma que a minha mãe tá ensinando, fica fácil. Então, aqui, eu terminei já a montagem da frente e das costas separado, tá vendo? Tá tudo duplo. Tá vendo aqui a Tudo frente? duplo. Aqui tem duas frentes, ó. Duas frentes e duas costas. E como que a senhora vai fechar aí agora? Agora, pra fechar aqui, é assim. Eu coloco direito com direito. Tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Aqui é o avesso do vestido. O direito do vestido é o lado que tá o zíper aparecendo aqui. Então, eu vou pegar a frente. Eu posso até colocar uns alfinetes aqui, que é pra facilitar. E vou costurar ele dentro das costas, tá vendo? Ó, aqui a costura das costas. Eu vou colocar essa parte aqui, ó. Gente, é por isso que você tem que fazer o curso de corte e costura comigo, Jonathan, minha mãe, tá? Isso. Que vai ser lançado em julho. Isso. Aí você vira a outra parte das costas. Aqui eu vou colocar um alfinete pra você ver que é a costura.
esses pontinhos verdes que tá aqui, é onde eu vou costurar. Que deu o corpo da pessoa. Então, você abre aqui, ó. Você vai costurar todinho. Vai costurar até aqui, ó. Até aqui no peito. Eu vou costurar ali na máquina pra vocês verem. Vamos lá. Gente, minha mãe tá toda roxa, mas não fui eu que bati nela, viu? Até passei uma maquiagem pra ver se não dava pra ver, mas dá. E agora ela vai costurar. Gente, é um sanduíche. É. Pra tudo, assim, você vai fazer embutido, colete, blazer, tudo que for embutido é sempre essa base. Se você quiser ter mais firmeza, você pode abrir aqui e dar um pontinho aqui assim, ó. Aqui, ó. Pronto, dei um pontinho. Agora fica mais fácil. Ixi, mas não tem linha embaixo não, gente. Agora ferrou mesmo. Tem que colocar a linha. Vou te mostrar um erro muito comum que a minha mãe faz, ó. É, mas eu não consigo fazer de outro jeito. É errando mesmo que eu consigo, que eu faço. Ó. Na máquina doméstica, igual eu mostrei ontem, quando a gente trava lá na rodinha, a agulha trava. A agulha trava. Nesse caso aqui, a agulha não vai ser travada. Minha mãe vai acelerar a máquina para encher a bobina e a agulha vai ficar batendo na lançadeira. Não interessa se tá sem a caixinha de bobina ou não. O que interessa é a lançadeira lá dentro, entendeu? Mas se eu vou fazer assim mesmo, tá errado, viu? Não tá certo, não, tá errado. Aí eu subo aqui o pezinho pra ele não ficar batendo. Seguro aqui a ponta da linha e seguro essa aqui e vai. Olha lá. não vai. Mas o problema é isso aqui, ó, gente, ó. É a agulha trabalhando sem tecido nenhum. E essa parte foi feita para trabalhar com o tecido, não sem o tecido. Isso aqui para estragar a lançadeira da máquina, olha, é facinho. E arrumar uma lançadeira não é barato não, né, mãe? Não. Não é barato não. Ainda mais da eletrônica. Nem sei quanto custa, mas não é barato não. Cadê a caixa? Sabe assim, ó. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Mas assim, eu nunca estraguei não, por isso aqui. A minha estragou. A sua? Você lembra não? As duas vezes já estragou aquela lançadeira? É, a cada ali, desde quando a gente comprou, que ela deu problema, né? Enquanto não trocou, acho que ela já veio com defeito. Eu sempre tiro a agulha, gente. Eu não tiro não, que pra mim é muito trabalho. Gente, meu óculos parece que não tá bom. A lambidinha. É, tem que dar uma lambidinha. É que a agulha é muito fina. Porque pra trabalhar com esse tecido tem que ser a agulha bem fininha. Então, vou dar o pontinho de novo, porque não deu, né? Saiu. Mostra de novo aqui. Tava sem linha, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui a costura que passa a emenda das costas. Então, eu vou pegar a frente e vou dar um pontinho aqui que é pra segurar. Que o pano desliza muito, ó. Aí, eu viro, tá vendo, ó? Ó, aqui é uma parte e aqui é a outra. A frente tá ficando dentro das costas. Das costas. Dentro das costas. Então, o que você vai costurar é as costas na frente e não a frente nas costas. Exatamente. Por que tem diferença? Porque se você costurar a frente nas costas, as costuras vai ficar pra frente. Vai ficar pra frente. E o ideal é que fique para as costas, pra ter caimento, não é isso, mãe? Que legal, é. Aí, eu costuro nesse tipo. Que tem um tipo que você faz ele todo aberto. Esse daqui eu faço assim porque o peitinho vai ficar mais firme na pessoa. Eu não gosto de fazer ele aberto, não. Por isso. Então, vou costurar aqui. Eu vou até mais ou menos abaixo da costura do peito. Eu vou ver se a moça deixa eu filmar ela com vestido, sem filmar o rosto, tá? Pra vocês verem como que ficou no corpo dela. Ó, tá vendo a costura aqui? Aqui é o peitinho que eu coloquei na frente. Então, eu vou costurar um pouquinho pra baixo dela. E vou parar a agulha, tá vendo? Parei, tirei. Agora, eu vou pegar essa frente aqui, tá vendo, ó? Aqui eu tenho, ó. Aqui é uma frente e uma costa. Eu vou unir essa com essa. Aqui é a outra frente e a outra costa. Então, agora eu vou unir separado. Aí, eu começo daqui da onde eu parei lá. Ó. Aqui eu vou costurando até lá embaixo agora. Até a barra. Até a barra. E como fazer, mãe, pra deixar a barra certinha? Porque chega, às vezes tem pessoas que chegam lá embaixo na barra e fica pontudo. Então, fica... Eu faço assim, ó. Quando eu vou chegando mais ou menos numa altura do vestido, por exemplo, aqui não tá na metade ainda. Quando chegar mais ou menos na metade, aí eu faço assim, ó.
Às vezes sobra mesmo, porque o viés sempre dá ponta. É, viés sempre da ponta. Mas eu falo no sentido de calça. Às vezes faz a calça, a barra não dá certo. Pronto, eu cheguei aqui mais ou menos na metade, então eu vou Aham. pegar o final do vestido, ó, o final aqui. Mais o outro final, que é a parte que eu tô unindo. Ó, vou pegar aqui e aqui, ó. Eu alfineto porque tá muito grande, tá vendo? Eu coloco um alfinete aqui. Se precisar, eu coloco mais um aqui, que esse aqui é muito liso. Então, eu coloco mais um aqui e puxo aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo que o de cima tá aham. menor? Então, o que acontece? Você vai puxando por igual, vai espalhando essa puxada. E não pode puxar muito, gente, porque senão Não. fica franzido, viu? Eu puxo assim, espalhando. Por isso que eu coloquei um alfinete lá. O que que acontece, gente? Deixa eu só explicar aqui uma coisa, mãe. O dentinho da máquina, ele empurra a peça pra trás. É. A sua mão de cima tem que puxar essa peça, porque o pezinho de cima ele vai embolorando. Então, como o dentinho puxa essa aqui pra lá, você puxa essa pra cá, pra ficar igual, entenderam? Isso. Ó, tá vendo aí? Eu vou dando uma espalhada aqui, bem De distribuída. Bem distribuída, que é pra não ficar franzido. Tá vendo? Não tá ficando franzido, tá vendo? Sim. Tá vendo? Aí, quando chega aqui, eu tiro essa daqui e vejo o tanto que tá sobrando ainda. Ó, tá vendo? Já diminuiu bastante, tá vendo? Sim. Tá quase igual. Aí, você vem... Você não puxa o de baixo, gente. Não. Lembrando, é o de cima. Como é viés, você tem que, se puder, firmar, é melhor. Porque se você deixar muito assim à vontade, ele pode criar uma onda. Entendeu? É isso aqui. Aí, essa mesma costura que eu fiz aqui, eu vou fazer na outra parte. Isso aqui é uma lateral, viu? Ó, uma. Agora Peraí, eu vou- mãe, acho que... Costurou. Ah, tá. A impressão que deu, não tinha linha. Aqui não. Essa aqui é uma lateral. É. Agora vai pra outra lateral. Não, é a A mesma. mesma lateral, não, sim. A mesma lateral, só que é o outro, é o forro. O Só forro, mostra como que tá ficando aqui, ó. ó. Então, aqui foi até onde foi o busto, né? Isso. E daqui pra cá ela costurou uma parte pra cá e a outra parte tá indo pra lá. Porque essa parte tem que ficar solta. Se você prender, não vai dar o caimento. Não dá. Quem me ensinou isso? Dona Socorro. Olha lá. E outra coisa, um segredo também que eu aprendi não tem muito tempo, não. Que toda roupa que a gente vai fazer sob medida tem que fazer devagar, sem correria, porque senão você entorta tudo. Principalmente quando o tecido é liso, assim. Vejam só, a minha mãe tá dando uma puxadinha na parte de cima. De cima? Vocês perceberam? Porque o dentinho puxa a parte de baixo. Lembra disso, gente? Ó, tá vendo? Uma leve puxadinha É uma acertadinha. que não deixa ondulado. Olha só pra vocês verem aqui, ó. Não tá franzido aqui em cima. Agora eu vou pegar a parte de baixo de novo, igual eu fiz da outra vez. Cadê? É difícil, porque o negócio é longo. Aqui. Ó. Acertou aqui, colocou um alfinete, do jeito que eu fiz da outra vez, vamos ver. Ó, tá vendo esse lado aqui? Tá certinho, tá vendo? Não precisa dar puxada nenhuma, então eu vou puxar os dois igual. Quando tá tudo Vai certo, firmar, na verdade, firmar, né? Firmar aqui, ó, e ir devagar. Que é pra ficar juntinho aqui. Vocês tiveram uma aula, hein, gente? O que aulão? Desde ontem vocês estão tendo um aulão com a Dona Socorro, hein? É, porque... essa peça aqui é boa de fazer, mas é ruim, porque se você não tiver paciência... E o tecido desliza, né, mãe? Desliza muito. É até aquele toque de seda, sabe? E seda ainda é pior, gente. É. Pronto. Vamos ver como é que ficou? Ó, agora você vai desvirar aqui. Ela fez só um lado pra vocês verem. Depois vocês vão ver o vestido pronto, tá? Tenham paciência. Eu trabalho devagar, hein? Ó. Aqui o lado. Esse lado aqui tá todo embutido, tá vendo? Ó. Uhum. A hora que passar o ferro, isso aí vai ficar lindíssimo. Aqui ficou assim porque ela quer que fique mais solto. Aí, como que ficou aqui? Assim, ó. Você vai desvirar aqui, ó. Você abriu aqui, tá vendo? Tanto faz as costas, como é que fala? O lado de fora, como o lado de dentro, tá vendo? Mesma coisa. Aí, você abre aqui, só pra vocês terem uma ideia como que ficou.
Ó, a costura foi toda pras costas, tá vendo? Aham. Ó aqui o desenho aqui, ó. Tá tudo pras costas, tá vendo? É. Não tem nada pra frente. Isso. Aí você põe a mão aqui e vê se tá certo, ó. Puxou aqui. É fácil não, viu? É fácil, mas não é fácil. Ó como que ficou. Ficou uma costura... Essa costura até aqui pra poder o peitinho ficar bem firme. Uhum. E ela ficou aberta aqui pra Isso, ficar tá vendo? soltinho o vestido. Isso. É isso. E o outro lado vai ser igual. A mesma Depois vocês vão ver a finalização.